Quero convidá-los nesse momento a abrir a palavra de Deus, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 8, nós vamos ler o capítulo 8 da primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler todo o capítulo 8, como está descrito aqui na Escritura Sagrada. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Desvenda os nossos olhos nessa noite, Senhor bendito, a fim de podermos contemplar a glória do Teu Evangelho, aplicada à vida, aos aspectos mais práticos da vida humana. Pedimos isso porque sabemos que essa é a Tua vontade para a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Interessante, rapidamente Paulo muda de assunto. Ele vem no capítulo 7 tratando sobre família e casamento, né? E ontem, no domingo passado, após o casamento, após a pregação de domingo passado, Marcos e Eduardo, principalmente Marcos, me procurou e disse: que sermão bom para ouvir na véspera do meu casamento, quando ouviu falar da beleza da solteirice, da beleza da solteirice, o porquê e porquê que é tão glorioso e o que eu devo fazer com a minha solteirice. Como eu devo viver como homem solteiro, para que Deus me fez solteiro, até que eu conheça a esposa, ou se eu conhecer a minha esposa, se for essa a vontade de Deus que eu me case, eu preciso viver devotado a Ele todo o tempo da minha vida, em toda a circunstância. Agora Paulo, de repente, muda o assunto. Mas ele não muda a base do que ele vem tratar agora. Ainda o Evangelho de Cristo, o fundamento. Agora ele vai lidar com outro problema na igreja de Corinto. Então você imagina, irmãos, uma cidade, uma região
extremamente idólatra, onde a idolatria existe, onde o politeísmo é estabelecido, o valor à família, os valores de uma família são completamente destruídos. Então imagina naquela época dizer, casar é pecado. E Paulo vai ter que dizer na carta com todas as letras no capítulo 7, se você casa, você não peca. Porque era esse o valor que se tinha na cidade de Corinto. Agora, Paulo entra em discussão acerca de uma cidade, de uma região onde a idolatria permeia todas as áreas da vida humana. Ela está nas coisas públicas, ela se encontra dentro das instituições, ela está nas festas, ela existe nas festas. Como que um cristão que sai desse mundo, como ele vive nessa sociedade, como ele lida com as coisas que são sacrificadas a esses ídolos no dia a dia, como o indivíduo vive numa sociedade como essa? Essas são perguntas práticas que nós fazemos todo o tempo. Como é que eu vivo numa sociedade como essa? Então, eu devo ou não devo participar de um casamento onde está sendo celebrado uma missa e lá eles vão adorar a um santo? Devo ou não devo participar? São questões práticas que todo o tempo nós temos que responder como igreja. E essas respostas, elas são fundamentadas não na verdade do tempo que vivemos, mas na verdade imutável do Evangelho. E aí Paulo, ele conclui o capítulo 8 com um fundamento, quando ele diz assim, no verso 11, e assim por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Lembre-se a tese de Paulo, que percorre todo o livro de Corinto, é: uma coisa eu quis saber no meio de vós, Cristo e este crucificado. Capítulo 2, verso 1 a 5. Eu quis saber Cristo e este crucificado. Não é apenas a doutrina que salva o pecador, mas é a doutrina que me dá condições de aplicar aos momentos mais complexos da vida humana. Como essa verdade é aplicada numa circunstância como essa? Como eu devo me portar? Então Paulo vai adentrar esse assunto. Então, olhando para o capítulo 8, preste bem atenção comigo. No verso 1 ele diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Interessante notar, esse é o ponto. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo já traz aqui um pensamento bem complexo. Primeiro, todos nós somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Quanto às questões relacionadas às comidas ou coisas sacrificadas a ídolos, como eu devo proceder? Preste atenção que esse é o tema que Paulo vai agora tratar do capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. No capítulo 10 ele vai dizer que eu não devo me assentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. Ele vai tratar ainda do mesmo tema com um outro viés, mas ainda com o mesmo tema. Mas até o capítulo 10 Paulo vai continuar falando sobre esse tema em toda essa extensão. Então esse é o tema que passa agora a percorrer esses capítulos. Que tema? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos. Há um conceito claro, e Paulo vai nos mostrar isso aqui com uma certa clareza, irmãos, podemos dizer assim. O saber e o amor passa a ser algo contraditório, aparentemente, na linguagem paulina. O saber, ele leva à soberba, o amor leva à edificação. O que Paulo está nos ensinando aqui com respeito a essa expressão? Por que o conhecimento, o saber leva à soberba e o amor leva à edificação? Entenda que o conhecimento aqui, na perspectiva de Paulo, irmãos,
ele está sendo contrastado com a palavra amor, porque a palavra amor ela tem um caráter que sai para fora de nós. Enquanto que o conhecimento ele pode, e aí o termo é esse, ensoberbecido, ele está ensimesmado, ele é algo que pensa apenas em si mesmo, no seu própria mente, no seu próprio conhecimento, e aí ele não importa com o que o outro pensa, com o que o outro fala, ele se preocupa consigo mesmo, com o seu conhecimento. E o amor, ele sai de dentro dele para fora. Lembre-se disso, essa é a prática e o entendimento paulino, é o pensamento de Cristo, é óbvio, é o pensamento do Evangelho de Cristo. Lembre-se muito bem que haverá um dia em que pessoas que vão dizer, segundo Mateus 7, chegarão naquele dia e vão dizer: Senhor, no teu nome nós profetizamos. Veja, isso é conhecimento. No teu nome nós até fizemos milagres, no teu nome, aí o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, eu não sei quem são vocês. Esse conhecimento é o grande ponto aqui, o conhecimento não que eu tenho de Deus, mas o conhecimento que Deus tem de mim. A maneira como eu uso o meu conhecimento, ele não fala só de mim mesmo, ele fala de como Deus se relaciona comigo. Acompanhe o verso seguinte, o verso 2, se não é: alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Aí ele joga a expressão, ora, aquele que ama a Deus é conhecido por ele. O grande ponto nosso, irmãos, não é o como eu sei, não é o saber, mas é como eu sei saber. Paulo diz: vocês sabem, mas não sabem como convém saber. Vocês têm doutrina, vocês têm conhecimento, mas vocês não sabem como usá-la. Vocês estão se utilizando da verdade de maneira que revela muito mais a soberba do vosso coração do que próprio amor de Deus para com o seu povo. As duas coisas estão intimamente ligadas, porque é natural que quando você entende a palavra amor sem a palavra conhecimento e verdade, amor na nossa sociedade é frouxidão, amor na nossa sociedade é viver do modo como você quer, o amor na nossa sociedade é andar segundo o seu pensamento. Isso não é amor segundo a Escritura Sagrada. O amor passa pelo conhecimento, mas ele é além do conhecimento. Se o conhecimento fosse apenas o que interessava ao homem, só bastava apenas saber como as coisas são e funcionam, e nós estaríamos resolvidos, nosso problema terminaria. Mas não basta saber. Ora, eu poderia aqui pregar o Evangelho a você dizendo: olha, você é um pecador, crê nisso. Eu disse: eu creio. E você sabe que Cristo é o Salvador, você crê nisso, eu creio. Então está resolvido o seu problema. Você aprendeu, você sabe, você tirou uma conclusão lógica disso. Só que isso não é necessariamente a salvação do homem. Não é porque você sabe disso. É se você o ama. Por quê? Porque o amor, irmãos, lembre-se disso. Como é que a lei é cumprida? Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Entenda? O amor é para fora de mim. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo ao próximo como a mim mesmo. Eu sei, mas eu não sei como convém saber. Vocês aqui, diz o apóstolo Paulo, essa linguagem que ele utiliza, o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. Porque o amor, ele pensa no próximo, ele pensa em Deus em primeiro lugar e pensa no próximo, enquanto o conhecimento pensa apenas em si mesmo. Quantos de nós, irmãos, lemos e aprendemos e conhecemos tanta coisa e não sabemos como viver a vida no dia a dia, porque simplesmente é um mero saber. Eu não sei como saber. Eu não sei como saber.
O apóstolo Paulo, ele lida com esse conceito e vai adiante, eu diria, porque ele vai levar para um aspecto prático. Então ele vai mostrar o que nós sabemos. Veja só, na linguagem de Paulo ele diz assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, no tocante à comida. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. É importante que, lembre-se que amar aqui é amar ao próximo. Agora ele disse: eu amo a Deus, eu sou conhecido por Ele. Em outras palavras, irmãos, eu não tenho outra maneira. Como é que a lei se cumpre em mim? Vou repetir isso como eu falei no início. Como é que a lei se cumpre em mim? A lei se cumpre em mim porque Cristo cumpriu a lei e ela foi então imputada a mim. A justiça de Cristo foi imputada a mim. Porém, como isso se revela na minha vida? Por eu amar. Amar quem? A Deus. Como funciona a minha vida? Eu amo a Deus e amo ao próximo. É nisso que se revela esse conhecimento. Como é que eu posso amar? O que é que Deus nos ensina sobre amor? 1 João, por exemplo, no capítulo 4 vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Entenda, porque Cristo morreu por nós, é a manifestação do amor de Deus por nós. Se Ele me amou, eu vou amar. Isso é uma lógica inequívoca na Escritura. Eu fui amado por Ele. Essa é a base do meu amor. Eu amo o próximo. E mesmo a carta na primeira carta de João, capítulo 4, João continua dizendo isso. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, e eu amo o próximo porque Ele me amou primeiro. Eu não tenho como amar a Deus se não for por causa do Evangelho. Eu não tenho como amar ao próximo se não for por causa do Evangelho. Esse amor que me é requerido aqui revela então que eu sou conhecido por Deus. Não há dilema maior na vida do que ser conhecido pelos homens. Esse é o dilema de todo aquele que trabalha com público. Quantos likes, quantas pessoas compartilham as minhas publicações, quanto eu sou conhecido pelas pessoas lá fora. Como as tentações, elas são mínimas. Quantas vezes me vem no coração desejo, e eu estou falando aqui de uma luta pessoal. Quantas vezes me vem um desejo no coração de dizer, de publicar num casamento que eu estou fazendo da igreja: esse é o 5º, é o 6º, é o 7º casamento do ano. Por que sempre me vem a pergunta: por que eu quero fazer isso? Por que eu desejo publicar isso? Qual a intenção do meu coração nisso? Vaidade, vaidade, vaidade. Porque o que eu quero é ser conhecido. E o grande desafio da vida não é ser conhecido pelos homens, é ser conhecido por Deus. Naquele dia, irmãos, eu não conheço vocês, diz o Senhor Jesus. Eu não sei quem são vocês. Não adianta você ser conhecido pelo mundo inteiro se Deus não sabe quem é você. E só uma maneira disso se revelar no nosso coração: se eu amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque isso é um reflexo inequívoco de que eu fui amado por Ele, de que eu fui lavado pelo sangue dEle, que eu fui redimido por Ele. Olhe para a juventude dos nossos dias e perceba como isso funciona. O quebra-quebra na internet, o desrespeito com as pessoas, a falta de cuidado com a vida do irmão, a destruição de reputação das pessoas, com muita facilidade. Uma mera discordância vira uma guerra sem fim.
Um determinado colega, nessa época de política, tomou uma decisão muito ruim na vida. Muito ruim. Resolveu tomar partido para o lado que eu imagino errado. E ele foi massacrado na internet, destruído na internet. Acabaram com ele na internet. Eu escrevi particularmente para ele, dizendo que primeiro, vendo se aquilo era verdadeiro ou não, que estava sendo publicado, ele me confirmou que era. Então aí eu disse o que eu pensava sobre aquilo, dizendo que eu não concordava com a postura dele, e me coloquei ali. Passaram-se 3 dias, 4 dias depois, ele mandou um recado para mim dizendo: eu vou responder a você, porque você foi digno comigo. Você não destruiu minha reputação como a maioria das pessoas fizeram. Você veio falar comigo em particular. Aí então aproveitei e disse a ele: é hora de você refletir na sua vida e largar a mão dessa coisa e se dedicar a Deus completamente e viver para Ele completamente. Esqueça essas coisas, que elas sempre vão lhe colocar nessa situação de iniquidade. Ele disse: eu tenho pensado muito sobre isso. Você não tem ideia como isso tem me feito refletir. Eu disse: eu oro a Deus que Deus use esse momento para salvar a sua vida. Eu poderia ter perdido a oportunidade de pastorear esse irmão, se a mera diferença ideológica me fizesse tratá-lo como um inimigo mortal, sendo ele um irmão que precisa de ajuda. Normalmente é assim que nós fazemos. Nós somos capazes de destruir a reputação das pessoas. E nós então, sentados no nosso conhecimento, na nossa percepção de mundo, nós não estamos preocupados quem está ao nosso lado, porque o indivíduo pensa diferente de mim num aspecto, eu sou capaz de tratá-lo como inimigo do Evangelho. E Paulo então vai adentrar com esse conceito de amor aqui estabelecido naquilo que é prático agora. Como eu aplico isso diante da realidade de irmãos que têm dificuldades com coisas que são sacrificadas a ídolos. Então ele vai misturar 2 coisas básicas: conhecimento e amor. Ele vai mostrar como o amor ele é manifestado por meio do verdadeiro conhecimento. Como que amar não é negar a verdade, é pelo contrário, é estabelecê-la, mas saber usá-la. Preste atenção na linguagem paulina na sequência, por favor, mais uma vez. No verso seguinte ele diz assim: porque, melhor no 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então, o que é que nós sabemos, irmãos? Então ele diz: olha, nós sabemos disso. Qual é a verdade que eu sei? E essa verdade ela é inequívoca. Eu não posso mudar isso aqui. Eu não negocio isso aqui. O que é a verdade aqui? Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O ídolo não é nada. É interessante que quando você vai para o texto, por exemplo, de Jeremias, no capítulo 10, você vai lidar com esse conceito de ídolos em Isaías. É claro o entendimento dos profetas: o ídolo não é nada. O problema, e aqui está o ponto, irmãos, ele não é nada e há um só Deus, entende? Eles não são deuses, eles não são dignos de adoração, eles não são nada no mundo, eles não criaram o mundo, eles não governam o mundo, eles não são senhores desse mundo, eles são criados por nossa própria imaginação. O ídolo não é nada. Eu sei primeiro que o ídolo não é nada. Eu sei em segundo que há um só Deus, há um único Deus. E entende que a doutrina que Paulo estabelece aqui, irmãos, há um só Deus, e
lembre-se que agora ele vai ainda discorrer mais sobre esse Deus. Ele vai mostrar claramente a relação entre Cristo e o Pai na própria Trindade. Veja o seguinte, o verso seguinte ele vai dizer: porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu, ou sobre a terra, ou como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Há um só Deus e um só Senhor. Existem muitos que se dizem deuses e senhores, mas eles não são nada. O que eles são? São criaturas. Há um só que criou todas as coisas, Ele é o Deus de todas as coisas, e dele procedem tudo, e dele procede tudo, até mesmo as coisas que nós adoramos como ídolos no pecado, é criação divina. Por exemplo, a estrela, o sol, a lua, que muitos se curvam e adoram, foram criados por Deus. Tudo isso são parte da criação. Tudo isso é parte da criação. Todas essas coisas pertencem à criação divina. E só Ele é Senhor, só Ele é Deus. Veja, o Pai, o Filho. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele estabeleceu todas as coisas, Ele é o nosso Redentor, e como vai dizer no verso 11, Ele morreu por nós. O Deus que nós cremos é triuno, há um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos no Deus triuno. Como que uma doutrina tão gloriosa como a doutrina da Trindade vai nos ajudar a resolver um problema de carne sacrificada a ídolo? Veja como a doutrina é prática. Ela não só está no mundo das ideias, ela é prática. Aí ele olha e diz: nós sabemos que o ídolo não é nada. Ele não é nada. Ele não possui nada, Ele não é dono de nada, Ele não é senhor de nada, é criatura. Esse é o resumo de Paulo aos Romanos. Adoraram a criatura no lugar do Criador. Transformaram a criação em Deus e se curvam diante dele. Mas lembre-se que em última instância, como Paulo vai dizer lá, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 10, por favor, irmãos, capítulo 10, aqueles que estão presos a isso, estão adorando a demônios, não é? É o que ele vai exatamente dizer isso, né? Se você olhar com cuidado, ele diz a partir do verso 17, preste atenção, irmãos, ele diz assim, deixa eu pegar um pouco antes, a partir do versículo 12, diz assim o texto: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Aqui ele está mostrando que o Deus que os estabeleceu, os libertou do cativeiro, é o Deus que os sustenta e livra da tentação. Ele tem poder. Aí a sequência do texto: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Veja que coisa interessante. Imediatamente após a afirmação de que só há um que é poderoso, que os tirou da terra do Egito, os conduziu pelo deserto, os livrou de toda a condenação, os sustentou na tentação, agora é poderoso para suportá-los. Aí ele diz: fugi da idolatria. Por quê, irmãos? Falo com criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ele continua ainda: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo
tem algum valor, antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios. Paulo agora vai adiante e diz: eles não são nada. Quando vocês oferecem sacrifícios a ídolos, vocês oferecem a demônios. Paulo aqui no capítulo 8 não está em nenhum momento dizendo que eles podem continuar sacrificando a ídolos. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo aqui é como a consciência vive de acordo com a realidade daquilo que eles saíram. Eles foram tirados dali, eles foram resgatados dali, mas a consciência deles ainda tem um problema. Eles acham que comer carne sacrificada a ídolo é ainda depender de alguma coisa, ou ter a consciência ferida como se eles fossem alguma coisa. Não que eles não tenham sido libertos da idolatria, eles ainda não têm todo o entendimento. Eles confiam somente em Deus, eles sabem que Deus é o verdadeiro Deus, mas eles ainda têm a consciência ferida quando eles vão participar dessas festas e alguém come carne sacrificada a ídolos. Não que eles vão comer, mas se alguém fizer, por que alguém vai comer? Porque alguém olha e diz assim: eu sei que eles não são nada, eu sei que é um só Deus, isso não vai me ofender, me fazer mal algum, mas o irmão que veio de lá ainda tem dificuldades com isso. É aqui que Paulo entra. O saber e o saber saber. O saber e o amar. O conhecimento é claro, mas a aplicação dele nem sempre é tão clara como nós muitas vezes imaginamos. Acompanhe o texto do capítulo 8 ainda comigo, por favor. Ele diz assim: todavia para nós, verso 6, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele, e nós também pertencemos a Ele, e nós também estamos unidos a Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Veja, e aqui entra o particular. Isso é o que nós sabemos, essa é a verdade, mas não há esse conhecimento em todos. Nem todos sabem dessa verdade. Por favor, preste bem atenção. Paulo não está dizendo todos não sabem da realidade de que há um só Deus, de que Jesus Cristo é o Senhor deles, porque senão eles não são salvos. O problema deles é quanto à questão dos ídolos, não quanto à questão do que é Deus. E Paulo vai lidar com esse assunto, irmãos, porque esse é o seu testemunho que vai ser dado à igreja. E você vai lembrar muito bem, porque alguém pode então trazer à memória o texto de Atos 15, por exemplo, dizendo assim: veja, houve uma decisão em Jerusalém, quando se questionou que era necessária a circuncisão além de Cristo para ser salvo. E houve então uma decisão no Concílio de Jerusalém, e foi baixada uma norma para todas as igrejas. E dentre as 3 normas estabelecidas, uma delas era não comer carnes sacrificadas a ídolos. E Paulo parece estar desfazendo a decisão que ele mesmo participou e levou para a igreja. E muita gente acha que Paulo está se rebelando contra a decisão do concílio lá em Atos capítulo 15. Isso é um equívoco sem fim, porque o que aconteceu lá em Atos 15 não foi uma decisão, uma doutrina para toda a igreja, porque o que Paulo está dizendo é: isso é indiferente. O que vocês vão fazer é o seguinte, irmãos, preste atenção: quando estiverem reunidos judeus e gentios, respeitem essas regras básicas para o bom andamento do relacionamento, mas não que aquela decisão é para toda a igreja seguir, como se fosse quem não praticar isso peca. É por isso que Paulo agora vai mostrar à igreja que não é esse o entendimento de Atos 15.
Aquela não é uma decisão que a igreja em todo canto, em todo lugar tem que seguir. Ele está dizendo que aquela decisão que foi tomada em Atos 15 é uma decisão para relacionamento pacífico entre judeus e gentios. Como os judeus devem se portar diante, como os gentios devem se portar diante dos judeus, respeito essas 3 regras básicas: não comam carne sacrificada a ídolo. Ora, e então me parece que Paulo está levando a sério sim o que foi decidido, porque parece-nos que os fracos aqui provavelmente são os judeus de novo. Agora, o que está acontecendo é como é que Paulo vai instruí-los. Ele vai mostrar que essa não é uma doutrina que se você comer, você peca, se você não comer, você não peca. O pecado aqui está na consciência, e aqui a liberdade de consciência. Quando você lida com questões que não são ordenadas por Deus, elas estão dentro da liberdade de consciência, a igreja precisa aprender a estabelecer essas normas e não fazer com que aquilo que é da liberdade de consciência se torne uma regra para todo mundo. Um indivíduo pode ou não pode fazer isso, pode ou não pode comer carne sacrificada. Não tem uma norma que diz você pode comer, você não pode comer. Por que eu não devo comer? Se eu for fraco de consciência. Por que eu vou comer? Porque eu entendo como cristão que o ídolo não é nada, aquilo não tem efeito nenhum na minha vida, então não há problema com isso. Eu dando graças a Deus, todas as coisas são santificadas. O conceito e o cuidado de Paulo com a igreja está aqui, o que passa ele descrever no verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas, e a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Esses, quando comem essas coisas, eles imaginam que estão comendo coisas sacrificadas a ídolos, e a consciência deles é contaminada. Tudo que eu faço não sendo por fé é pecado. Se eu faço com dúvida, eu peco, porque eu firo a minha consciência. Eu não vou ensinar ninguém acerca desse tema escandalizando-o. Eu vou ensiná-lo sentando com ele, instruindo na palavra. Eu não vou dar um choque de realidade nele, dizendo, nós vamos comer essa carne que não faz efeito nenhum. Eu vou sentar com ele e dizer que é Deus, há um só Deus, há um só Senhor, há um só Rei de todas as coisas pertencem a Ele, e os ídolos não são nada, são criaturas. Mas muitos que saíram dessa realidade estão agora, por causa da familiaridade com isso, com a consciência ferida. Se comer, ele entende que comeu uma carne que foi sacrificada a ídolo. O detalhe não é, ele confia em Cristo ou não confia em Cristo, ele sabe que Jesus é seu Redentor, não é esse o detalhe, é porque ele ainda acha que aquilo foi sacrificado a ídolo. O problema dele não é o conhecimento de Deus, o problema dele é saber quem são os ídolos. Ele ainda é fraco. Ele ainda não entende. Ele ainda não sabe. Dessa maneira, Paulo segue no seu argumento: não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. É indiferente. Ninguém vai se aproximar mais de Deus comendo ou deixando de comer. Se isso é a realidade, então qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a minha postura?
se comer ou não comer não vai afetar a minha relação com Deus em nada, por causa do meu amor, por causa do meu irmão eu não vou comer, não porque não comer me aproxima de Deus, ou comer me aproxima de Deus, mas porque eu me mostro conhecido por Deus, se eu amo o meu irmão. O ponto não é se isso melhora ou piora a minha vida, porque não vai ter efeito nenhum na minha vida, mas pode afetar a consciência daquele que é fraco, de tal maneira que Paulo chega a usar um termo aqui que me impressiona, que nós vamos discuti-lo mais na frente. Ele diz assim: e deste modo pecando, verso 12, contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Golpeando-lhes a consciência fraca. Eu sei quem são, eu sei o que eles conhecem. Se comer ou não comer não tem problema nenhum, como eu uso a minha liberdade? Comer ou não comer não vai ter efeito nenhum na minha vida espiritual. Como eu uso a minha liberdade? Aqui entra o amor. A maneira como eu uso a minha liberdade. Eu abro mão da minha liberdade porque eu sou servo do outro. Assim, porém, verso 9, que esta vossa liberdade, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Não use a liberdade para fazer cair o fraco. Eu sou livre disso. Como eu uso a minha liberdade? E tem algum outro momento que Paulo vai falar da própria lei moral dessa forma, mas não no mesmo conceito. Por exemplo, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, não voltem de novo para as práticas das leis que já foram abolidas no Antigo Testamento, porque foi para a liberdade que Ele libertou vocês. Ele disse: agora, cuidado, não faça da liberdade ocasião para alimentar a sua carne, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero. Você entende? Você nunca é livre para fazer o que você quer, porque eu posso ser livre para comer ou não comer, mas eu vou agir pelo amor a Deus e ao próximo. Quantas pessoas costumam dizer: a liberdade, eu faço isso, eu ando assim, eu falo assim, porque é uma liberdade. Mas você está escandalizando as pessoas. Não, isso é uma questão minha, essa é a maneira como o povo vê. É interessante, porque no coração, na realidade, você vê rebeldia. Como você não pensa no próximo? Que liberdade é essa que te faz não se preocupar com o irmão mais fraco? Não use a tua liberdade para destruir e golpear a mente daquele que é mais fraco. Use a liberdade para edificar. Continua o texto na sequência, encerrando a sessão, ele diz: porque se alguém te vir a ti que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Ele está dizendo: veja, comer uma comida a ídolos em casa, comprei na feira, levei para casa, mas você foi comer lá, você foi comer no templo, você estava passando e naquela realidade você entrou e comeu ali. Mas veja o que Paulo está dizendo: quem é que comeu aqui? O que é dotado de saber. O que é dotado de saber. Veja, ele sabe de tudo isso. E Paulo volta então ao argumento. Se ele sabe tudo isso, mas se você sabe meramente
o saber, o mero saber, ele leva à soberba. Eu não estou preocupado quem está comigo. Você sabe isso. Mas o teu irmão, ele sabe, ele não sabe o que você sabe. Mas ele olha para você e diz, ele é um sábio. Se ele faz isso, então, qual é a lógica que ele vai concluir? Qual a lógica que ele diz, Paulo vai dizer? O fraco é induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos. Ele vai dizer, então não tem problema, eu vou fazer. Só que a consciência dele é fraca, ele participa e a consciência dele é golpeada. Veja, ele olha para o indivíduo, ele até se empolga dizendo, ele é um homem que sabe, ele é um teólogo, ele conhece tudo. E ele sabe que isso não é nada, eu vou comer. Eu vou comer pelo que ele sabe, não pelo que eu sei. Eu vou segui-lo. Aí ele vai e come. Aí veja o verso seguinte, o que é que acontece quando ele come? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. A consciência dele é tão fraca que ele é induzido a fazer o que o outro faz, mas ele não tem convicção daquilo. Não há possibilidade de viver a vida cristã numa ilha. Eu vivo em relação aos outros, a Deus e ao próximo. Não há nada que eu faça que não tenha efeito na igreja, seja de bom ou de ruim. Não há pecado meu que não prejudique a igreja. Não há busca por santidade que não abençoe a igreja. Não há decisão que eu tome na minha vida como cristão que não traga algum benefício ou prejuízo para a igreja. O meu pecado é o pecado da igreja. A minha vida de retidão é a vida de retidão da igreja. Por isso, tudo aquilo que fazemos, fazemos como igreja, não como indivíduo. Não há como você, como um mero indivíduo, sabendo de tudo isso, tomando decisões e arrastando pessoas para longe de Deus. Para você está ok. Eu lembro das palavras de Cristo, porque aqui são duras as palavras de Paulo, mas me fazem lembrar da palavra de Cristo, porque Paulo diz assim, por causa do teu saber, veja irmãos, por causa do teu saber, que saber, há um só Deus, há um só Senhor, Senhor de todas as coisas, Rei de todas as coisas, eu conheço toda a doutrina do ser de Deus. Por causa do teu saber, você fez perecer o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Jesus disse, é melhor você amarrar uma pedra, um moinho no teu pescoço, do que fazer tropeçar e se atirar no rio, do que fazer tropeçar um desses meus pequeninos. É melhor fazer assim. Mas vem a pergunta que aqui é teológica também. Como pode perecer aquele por quem Cristo morreu? Se Cristo morreu por ele, como ele pode perecer? Como é que ele pode ser condenado? É possível alguém porque Cristo morreu perder a salvação? A linguagem de Paulo nunca nos leva a esse entendimento. Isso parece que está muito próximo daquele contexto que nós ouvimos lá em Atos também. Quando o navio que levava Paulo para Roma passa por uma grande e terrível tempestade, está a ponto de ser destruído. E todos ficam apavorados e Deus se revela a Paulo ali diretamente dizendo que ninguém se perderia e que ninguém morreria daqueles que estavam ali no navio com ele. E ele então vai e anuncia ao capitão, para ele não se apavorar, que eles não iriam ser destruídos, ninguém morreria daqueles que estavam ali. E quando o navio vai se aproximando e ia ser destruído pelas pedras, alguns quiseram pular do navio. E aí Paulo disse, se vocês pularem, vocês vão morrer. Como é? Deus disse que vocês não iam morrer. Como é que se você pular, você vai morrer? Deus não vai cumprir a palavra dele?
é porque Deus cumpre a palavra dele por meio das advertências. Quando ele diz: não faça isso, senão você vai destruir aquele por quem Cristo morreu. Ele alerta a alma do fraco e alerta a alma do forte. Cuida do teu irmão, para que aquele por quem eu morri não pereça. Não é apenas porque ele morreu por você que está tudo resolvido e você está ok. Os meios foram ordenados por ele, até mesmo o cuidado de uns para com os outros. Até o cuidado de um para com os outros. E deste modo, pecando contra o irmão, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Esses fracos são de Cristo. Não apenas os fortes pertencem a Cristo, os fracos pertencem a Cristo. Quando esse mesmo Paulo perseguia a igreja no caminho, o Senhor Jesus apareceu a ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perseguia a igreja e ele ouviu que ele estava se levantando contra o cabeça que é Cristo. Se você não tem cuidado com o teu irmão fraco, você peca contra Cristo. O cabeça, o Senhor da igreja, o forte é que os fracos são sustentados, o capitão que guia a igreja, o poderoso Senhor que nos leva sãos e salvos. Eu faço pecar o meu irmão fraco e eu peco contra Cristo. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei, para que não venha a escandalizá-lo. O amor edifica. Por amor, aquele irmão fraco foi edificado. O mero saber levaria o irmão à destruição. Quanta teologia você precisa aprender ainda? Quanto saber ainda lhe falta? Muitos livros ainda temos de ler. Muita teologia ainda temos de aprender. Mas eu insto com vocês essa noite. Peça a Deus, não apenas o saber, mas o saber. O saber como convém saber. O conhecimento que edifica. Deve ser terrível um irmão fraco deixar de comer uma carne, uma comida, porque está preso ainda a um pensamento errado. O que eu devo fazer com ele? Convidá-lo, sentar com ele, abrir as Escrituras e instruí-lo na palavra, para que ele seja fortalecido, convencido de que comer carne sacrificada a ídolo não é nada. Eu devo fazer, mas nunca escandalizá-lo fazendo, sabendo que ele é fraco.
Isso em todas as áreas da vida, irmãos. Quantos irmãos têm tanta dificuldade com qualquer tipo de bebida alcoólica? Quantos irmãos têm muita dificuldade? O que eu devo fazer com esses irmãos? Primeiro, beber ou não beber alguma coisa não vai me aproximar de Deus. Primeiro ponto. Então, é a liberdade cristã. Beber ou não beber. Se você beber, você não vai estar mais santo do que se você não beber. O problema é quando você não bebe e acha que é mais santo do que aquele que bebe qualquer outra coisa. Veja, eu não estou falando daquele que se embriaga, daquele que é alcoólatra. Eu estou falando daquele que bebe em casa, que no almoço, numa refeição, toma um vinho, e alguém que se escandaliza com isso. O que eu devo fazer? Eu não devo chamar o irmão fraco para minha casa e chamá-lo para tomar um vinho comigo. Ele vai ferir a consciência dele. O que eu tenho que fazer é abrir a palavra de Deus e instruí-lo, mostrando quão moderado ele precisa ter em todas as coisas que ele faz. A moderação de beber ou não beber, a liberdade de fazer. Se ele entender e compreender a verdade e mesmo assim decidir não beber, não tem problema nenhum, porque beber não vai fazê-lo santo ou mais santo ou menos santo. Assim como a carne sacrificada a ídolo, nada vai te aproximar mais de Deus, comer ou não comer uma carne. O ponto aqui é como eu uso esse conhecimento para com o meu próximo. E é nisso que se revela o amor de Deus, na comunhão dos santos. Cristo morreu. Eu não vou fazer perecer aquele por quem Cristo morreu. Por causa de comida eu vou fazer perecer aquele por quem Cristo deu a vida por ele. Eu preciso amá-lo. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Nós te bendizemos, ó Deus, por tua palavra e pelo privilégio de podermos meditar na tua verdade. E assim, Senhor Deus, termos a consciência de que o modo como o Senhor nos ensina é tão prático e devemos aprender com o Senhor. Mostra-nos como devemos saber, como devemos conhecer, para que o conhecimento que o Senhor nos concede nos leve à edificação da igreja, à santidade do povo de Deus, e mostre o amor de Deus para com o nosso próximo. Abençoa-nos, perdoa-nos quando pelo nosso próprio egoísmo e vaidade temos apenas o mero conhecimento, sem sabermos amar o nosso próximo. Apieda-te de nós, socorre-nos na nossa necessidade, santifica-nos e edifica a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.